Eu tenho 21 anos, estou me mudando para São Paulo. Agora esse é o segundo vídeo desse projeto, com o intuito de morar com a minha mulher e também de dar início à minha empresa. Para quem não me conhece, está chegando agora no canal, eu já trabalho com empresas no exterior, né? Atualmente eu faço mais de 10 mil reais por mês somente trabalhando com empresas no exterior. E esse é a renda, né, que me mantém e que me permitiu fazer essa mudança. Eu estou saindo de uma cidade chamada Natal, indo para São Paulo, capital, para morar na Zona Sul, em uma das zonas nobres de São Paulo, entre aspas, uma zona mais cara, sim, mas é uma zona que permite também estar em uma ambiência onde vai ser muito interessante para mim como empreendedor também. Eu criei essa jornada só para compartilhar algumas coisas sobre a mudança em si, o processo de sair de casa muito novo, né, entre aspas, 21 anos. Normalmente a maioria das pessoas não sai de casa aos 21, não gera nem renda, nem sai de casa e nem muito menos muda de estado, né? Então acho que esse canal ele é focado em pessoas que têm essa vontade e que ou estão fazendo, né, o processo. No outro vídeo, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está no processo. Então esse é um canal focado muito nisso, em compartilhar histórias assim para pessoas que normalmente são solitárias, né, em sua jornada, porque é difícil encontrar alguém aos 21 ou na faixa dos 20 que está mudando, saindo da casa dos pais, fazendo dinheiro e ainda mais indo para outro estado, né? Alguns passam por essa jornada, eu sou um deles, e eu tô aqui colocando a cara para, enfim, ser esse colega para quem também está percorrendo a mesma jornada. Bom, nesse momento eu já consegui fechar o aluguel, tá, aluguel fechado, moradia feita, já definido o local, né? Eu já ia a São Paulo algumas vezes, nesse ano eu já tinha ido 2 vezes a São Paulo. Então, nessas idas e vindas, eu fiz algumas visitas em imóveis e vou talvez trazer algumas dicas aqui interessantes para quem está planejando se mudar, interessantes para quem está planejando sair de casa, né, muito cedo. Primeira coisa, eu vou para o pessoal e depois eu vou falar um pouco mais prático sobre a mudança em si. Sobre o pessoal, é que em casa, provavelmente, você com 20, 21 ainda não terminou sua universidade. Eu nem sei se você faz, mas se você fizer, né, você vai ter que, obviamente, falar que vai parar de fazer a universidade. E algumas coisas que eu te digo tenha conversa difícil com seus pais, tenha essa conversa. Você não vai sair de casa, não imagine que você vai conseguir sair de casa, tipo, sem falar sobre isso, sem ter nenhuma conversa difícil. Não existe isso, tenha conversas difíceis, tá? Segundo, seja honesto sobre as suas decisões e sobre os seus desejos, tá? Terceiro, não espere aprovação imediata, você não vai ter isso. E quarto, você está se tornando adulto. E parte da vida do adulto é não esperar a aprovação dos outros. É simplesmente tomar uma decisão e bancar essa decisão porque ele quer. A vida do adulto é assim. Eu sei que quando a gente sai de casa jovens, e eu estou falando que isso foi uma coisa minha, né? Eu tive que conversar com outros adultos por um bom tempo para isso entrar na minha cabeça. É uma transição. Você é um jovem ainda e você vai se tornar adulto assim a partir do momento que você sair de casa. E parte da vida do adulto é tomar decisões e bancar e não esperar a aprovação dos outros para isso, né? Isso é uma coisa que demonstra uma evolução, que demonstra maturidade. E para se tornar um adulto funcional, um adulto de fato, você tem que ter essa maturidade. Senão, você vai viver à mercê sempre das opiniões de terceiros, pessoas que não têm nada a ver com sua vida e que indiretamente estão controlando a sua vida se você se deixar levar por esse medo da opinião de terceiros, sejam eles seus pais ou sejam eles desconhecidos. Então, bom, esses são 4 pontos. Se eu tivesse que adicionar mais um ponto, seria do pessoal, né? Seria a parte de se preparar psicologicamente para isso e entender que virão responsabilidades
O medo, ele vai te acompanhar durante o processo. Eu precisei de 1 mês e meio para ajustar a cabeça e inclusive viajar para São Paulo, já com esse pensamento de tipo, estou indo, eu iria voltar, mas eu já fui com a cabeça, não, vamos ver aqui, se eu fosse sem ter passagem de volta, como que eu me sentiria, né? E eu fiz esse teste, obviamente, talvez alguns aqui não tenham como fazer esse teste, mas eu fiz, porque foi algo que eu precisei e como eu podia, eu fiz. Se eu não tivesse como, não teria problema, eu faria do mesmo jeito. Mas tudo volta na importância da decisão. Você tem que ter certeza que você quer isso, que você está tomando essa decisão porque você quer. E não porque alguém te falou, e não por terceiros, é por você. Esse é um processo de autoconhecimento muito importante, inclusive para a riqueza. Normalmente quem acompanha esse canal aqui tem essa vontade de ser rico, de ganhar muito dinheiro, de ser próspero financeiramente. E um dos pilares de quem é próspero financeiramente é um autoconhecimento muito forte. Princípios e valores muito bem estabelecidos próprios. Não outros que disseram que ele tinha que fazer aquilo e ele faz. Princípios que ele, no interior dele mesmo, consegue entender o porquê aquilo faz sentido, o porquê aquilo é bom e porquê ele quer seguir a vida daquela forma. A minha viagem para São Paulo, eu tenho diversos motivos pelos quais eu podia falar e justificar a minha ida, né? Então, essa é uma decisão muito forte. E se você for sair de casa, obviamente você não vai sair. Os seus pais, enfim, vão sempre tentar falar, tipo, se der errado tem a porta de volta, né? A porta aberta para voltar. Alguns, obviamente, não vão falar, né? Depende muito aí de como você vai sair de casa, enfim. Mas a porta sempre vai estar aberta, não tenha dúvida disso. Às vezes você está passando por um momento que escutou coisa, mas a porta sempre vai estar aberta. Só que não saia querendo voltar. Não saia com esse planejamento na sua cabeça. Não saia nem considerando essa possibilidade de voltar. Principalmente se você é homem. Se você é mulher, é outra conversa. Mas eu estou falando sempre para homens. O princípio e o cerne da energia masculina é conquistar. E basicamente o que você faz quando está saindo de casa é conquistar um novo território, né? E, cara, deixe a sua masculinidade trabalhar por você. Use de elementos e atributos que aumentem e que afloreçam a tua masculinidade. Então você não pode ter medo. Não é que você não pode ter medo, né? Mas não alimente o medo. Ao invés do medo, alimente a coragem. Não alimente a timidez, alimente a astúcia, tá? Não alimente o pensar muito em coisas negativas, alimente o planejamento e a ação. Isso é que é importante. Alguns aqui podem ter tido um pai ausente, enfim, uma família disfuncional, onde não tiveram essa figura paterna muito bem presente, e isso obviamente dificulta um pouco nesse desenvolvimento do lado masculino. Mas você consegue desenvolver sozinho, é só ter boas referências para isso, a internet está aí para isso. E em São Paulo, você vai, enfim, né? Eu tô falando de São Paulo, mas para a cidade que você for, obviamente você sempre vai ter como encontrar. Mas a internet está aí para isso também, para te colocar em contato com pessoas que antes você não teria contato de jeito nenhum, né? Então na internet a gente tem esse ponto positivo. Então, do lado pessoal, eu diria isso. 90% é mental, 90% é a preparação mental para a mudança e a preparação mental para o combate, entre aspas, porque você está indo ao desconhecido, então você tem que se acostumar que você vai buscar conquistar algo desconhecido, um território desconhecido. Então, é preparação mental. E os outros 10% são uma preparação mais fora do pessoal, né, do humano, que é o que eu vou falar agora. O que é legal para que você tenha e se prepare para a mudança. Primeiro ponto, se você ainda não orçou nada, não fez nenhum orçamento, não viu valores e tal, considere sempre, para você ficar tranquilo, pelo menos o dobro do que você está planejando gastar. Então, não é só aluguel que você vai pagar. Você vai pagar aluguel, você vai pagar conta de luz, água e gás, você vai pagar alimentação, você vai pagar talvez alguns lazeres mínimos, mas tipo um iFood, alguma coisa que, enfim, imprevisto ali, não tem comida, enfim, pega o iFood.
você vai pagar outros imprevistos, né? Remédios, hospital, enfim, isso é interessante que você saiba. E dependendo do imóvel que você pegar, eu optei por pegar um imóvel mobiliado, que já tem tudo. Então, basicamente igual um Airbnb. Eu só pago realmente o aluguel, a conta de luz, os custos mais fixos, de alimentação, enfim. Mas se você for pegar um imóvel que não é mobiliado, que normalmente é um pouco mais barato, você vai ter custos comprando cama, colchão, comprando colchas de cama, comprando é, os itens pessoais, toalha, enfim, tapete, escova, pasta, tudo isso, tá? Detalhezinhos que a gente não considera, mas como lixo, né, para pia, o lixo da casa, enfim, todos esses fatores, eles entram na conta e é importante que você saiba, para que você não vá de muito peito aberto e só na hora você pense nisso. Obviamente, eu conheço pessoas que foram inclusive negativadas, né? Pessoas que chegaram com dívida no cartão saindo da casa dos pais, ou enfim, se mudando, e fizeram dar certo, porque a beleza do mundo das vendas também é isso. Se você acerta, né, o seu script ali, se você consegue acertar as dores do cliente, é tudo um flow, né? Vendas é muito sobre flow. Então, quando você atinge um certo flow, tudo começa a dar certo, porque você masterizou aquela habilidade com aquele público. E aí você começa a, literalmente, do dia para a noite, entre aspas, né, a dar certo, a fazer muito mais dinheiro do que você jamais imaginou. Então, isso é só uma dica que eu estou dando para que a mudança ela seja mais tranquila, porque ela já vem com todos esses processos, como eu falei, mentais, de preparação mental para o combate, enfim. E é muito importante que você saiba que você vai ter isso, né? E se você tiver pelo menos um mínimo chão, né, um piso, para te dar mais tranquilidade, você vai ter mais coragem ainda de fazer. Isso vai permitir que você performe melhor desde o início, né? Então, esse seria o ponto, um segundo ponto que eu poderia dar de dica se você tem um pouco mais de condições e consegue pegar um imóvel já todo mobiliado, cara, faz isso. Se você está indo como solteiro, o próprio Airbnb tem opções para alugar somente quartos em casas, né? E você pode pagar isso, é bem mais barato, inclusive. E aí você aluga por um mês, por exemplo, um quarto, e é bem mais barato, né? Você vai ter acesso à cozinha e tudo, e você não vai ter esses custos de aluguel. No meu caso é porque eu vou para não ficar sozinho também, né? Então eu vou ter outra pessoa comigo, e obviamente alugar um quarto somente não seria o ideal, mas você pode optar, né, por isso. Eu conheço um colega que fez isso e hoje está muito bem, fazendo mais de 50 mil reais no mês. Então, as minhas dicas são essas. O processo agora realmente é somente se preparar para a viagem. Eu vou dar mais dicas e trazer um pouco mais do processo, inclusive da viagem, conforme for acontecendo. E é isso. Se você está passando por esse processo, ou se você está no processo de acostumar mentalmente com isso para depois tomar a decisão, saiba que muitas vezes você não vai se sentir preparado, e isso é para a vida, tá? Muitas vezes você tem que dar o passo para que Deus dê o chão. E às vezes não, sempre você não vai se sentir preparado para coisas novas. Você vai ter medo do desconhecido, isso é natural, isso é humano. Você não pode congelar. Se você quer evoluir na vida, continue caminhando. Continue dando passo, continue tomando risco, contanto que o risco não seja um risco que te leve à ruína, caso as coisas deem errado, né? No meu caso, se as coisas derem errado, recomece, está tudo bem, né? Então, sempre esteja disposto a recomeçar também. Nós sempre temos uma segunda chance, terceira, quarta, quinta, várias chances. E é isso. É um processo muito bom, é um processo que vai, como todo processo de evolução na vida, ele vai te testar, vai te forjar, vai te fazer ter medo e receio no início, mas depois ele te faz crescer. E aí onde está a recompensa que a gente busca. Então, para esse vídeo foi isso. O aluguel deu certo. Estamos de mudança agora para São Paulo e os próximos passos eu vou registrando aqui no YouTube. Valeu! Se você gostou desse vídeo, clica aqui em se inscrever que eu vou continuar postando outros vídeos com atualização sobre isso, sobre empreendedorismo, sobre o que eu faço lá fora na gringa, como que eu consegui chegar nesse salário de mais de 10 mil reais. E é isso. Segue aqui, né? Clique em se inscrever aqui embaixo e também me segue lá no Instagram. No Instagram eu vou começar a movimentar mais, mas principalmente se inscreve aqui no YouTube.
Aqui é o mais importante, aqui é onde eu estou colocando toda essa rotina da mudança com mais detalhes, tá bom? Se você tem alguma dúvida ou se você também está passando pelo processo, deixa eu saber. Escreve aí nos comentários. Pode ser um comentário simplesinho, falando uma dificuldade que você está passando ou dando uma dica até para outros que podem estar nesse processo. É sempre muito bem-vindo todo tipo de conhecimento. Até para mim, talvez, às vezes você já passou por um processo e, enfim, sabe algo que eu não falei aqui, deixa a dica aí embaixo nos comentários, beleza? Mas não se esquece de se inscrever e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!